Olha só, são os barbudos, ó. Muito bom. Olha, nesse clima gostoso assim, a gente inicia aqui mais um programa ao vivo, Bendita Hora, nessa terça-feira maravilhosa. Clima de ZZ Top. Aí, show de bola, né? Maravilha. Mas olha, maravilha mesmo são os nossos convidados de hoje. Já já o padre vai apresentá-los aqui para vocês. E temos livros aqui que o padre vai mostrar. E assuntos bem legais, hein? Mas antes, vem junto comigo. Vamos colocar tudo nele. Vem junto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Rogai por nós, Santa Mãe. Irmãos e irmãs, olha aqui, ó. Deixa eu poder apresentar aqui, vamos começar pro meu lado esquerdo, e o seu direito aí. Ela é cirurgiã vascular, das melhores, tá? A Rede Vida vai buscar aquelas filezinho mesmo, no bom sentido da palavra, tá? Graduada em Medicina pela Universidade Federal da Grande Dourados, é isso mesmo, né? Mato Grosso do Sul. Residência médica em cirurgia geral do Hospital Estadual Vila Alpina, São Paulo. Olha, ela, se a gente fosse falando aqui, o currículo dela é maravilhoso. Eu tenho a alegria de ter aqui mais uma vez a nossa querida doutora Karen Bacalhau. Doutora Karen, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, padre. Muito querida, Deus abençoe você. Amém, obrigada. Ele é advogado, muito inteligente, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui pós-graduação pela Escola Paulista de Direitos. E aí, ó, obteve seu, como é que chama? ULM, é isso? LLM. Pelo IMBEC São Paulo, ambos do direito empresarial. Doutor Ludwig Lopes, advogado. Ludwig, vamos juntos. Obrigado. Para nós é uma alegria e é uma honra tê-lo aqui. É tudo meu, honra minha. Ludwig, até o nome dele é difícil, mas é porque ele é muito inteligente. A mãezinha dele e o pai vai, olha, Ludwig. Gente, ela é palestrante, psicóloga, teóloga, maravilhosa, queridíssima nossa aqui, muito inteligente. Meri Camia. Aê, padre! Meirinha, Deus abençoe você. Trilha especial. Elvis Presley, né? Amém. Combina com você, sabia? Essa música? Sua carinha. Maravilha, Meirinha. Obrigada. Gente, ele é pesquisador filiado lá da Universidade de Nova York. O quê? Estou aqui junto com o nosso querido doutor Américo Amorim. Doutor, maravilhoso, estamos juntos aí. Vamos falar daqui a pouquinho mais dos seus trabalhos. Pesquisador afiliado aí, ó. Maravilhoso da universidade. O homem é bom demais. Vamos aqui, ó, ver o nosso primeiro... Tem um pensamento, é? Hoje não tem... Vamos à primeira informação, então, que é essa daqui, ó. Presta atenção. Psicose do IA, inteligência artificial. O aumento de relatos que preocupa chefe da Microsoft. Pois é, padre, você vê que novidade é essa? Psicose de IA, vocês já ouviram falar sobre isso? Mas agora tá começando a aparecer de tudo, né? Pois é, porque a tecnologia ela vai aparecendo e o ser humano vai tentando se adaptar a ela. E o grande problema, o que é a psicose de IA? A psicose é aquela coisa quando você vive meio que um mundo paralelo, que você cria esse seu mundinho paralelo. Sim. E o que as pessoas estão fazendo agora é conversando com a IA, criando aqueles robozinhos que você vai conversando com ele. O problema é que esse software, né, essa inteligência, ela foi criada para reter a tua atenção. Então, a tendência de qualquer IA é ela concordar com tudo que você fala. Então, por exemplo, se você falar assim, olha, eu acho que eu tenho uma ideia maravilhosa, ele vai falar, nossa, é verdade, essa ideia é maravilhosa. Ele nunca te contraria? Nunca. Por quê? Porque quanto mais ele te agrada, mais atenção ele tem de você. Perfeito. E esse sistema é montado dessa forma porque ele vai pegar os dados
né? Para depois ir te mostrando coisas e pode estar ligado também a algumas propagandas, para te induzir alguma compra, alguma coisa assim, como qualquer outra tecnologia, assim, entendeu? Só que o que está acontecendo agora é que as pessoas realmente estão acreditando que estão conversando com uma pessoa consciente, com uma consciência. Então tem gente achando que está conversando com Deus, que descobriu um prompt, que você fala diretamente com a espiritualidade, que ali ele tem mensagens muito especiais. Tem gente realmente que tem um caso aqui, né, que eles contam nessa matéria, de um rapaz que ele teve a ideia de processar a empresa e a convenceu ele que ele ia ganhar muito dinheiro com isso. Ele começou a acreditar naquela ideia maravilhosa e a convenceu o cara de que se ele escrevesse um livro sobre aquela história e fizesse um filme sobre aquilo, ele ia ganhar muito dinheiro. E esse rapaz, ele embarcou nessa história. Então ele fala, né, que ele gastou muito tempo nisso, muita energia, muito dinheiro em cima daquela coisa. E ele começou a fazer coisas muito malucas, né? Mas por quê? Porque ele estava muito dentro daquela IA. E a gente até trouxe uma outra pauta aqui, que foi esses casos até de suicídio, que como a IA, ela tende a concordar com você. Se você começar a falar assim, olha, minha vida é ruim, ela vai falar, nossa, é verdade. Nossa, meus pais, eles são narcisistas. Então ele vai falar, nossa, é verdade, seus pais, eles são péssimos pais. Eu estava imaginando, falei exatamente isso que você falou. Falei assim, olha, eu tô achando que a minha vida é tão ruim que eu tô com vontade de tirar a minha própria vida. É isso. Isso. Vamos planejar uma maneira gostosa de você tirar. Você sumir. Você não merece isso. Exato. Aí ela só potencializa aquilo que a pessoa já tem dentro de si. Então, por exemplo, se a pessoa já tem uma tendência mais egocêntrica, tal, ela vai potencializar aquilo. Ela fala, nossa, você é o máximo. Se a pessoa tem uma tendência depressiva, ela vai potencializar aquilo. Ou seja, é como se fosse um espelho exagerado de você mesmo. E o nosso problema é que nós não temos essa consciência de nós mesmos. Tanto é que nós estamos buscando fora de nós quem nós somos. Claro. Então, nós estamos perguntando para a inteligência, eu pergunto para minhas amigas. Tem amigas que falam assim, miga, dá uma olhada nesse rapaz que eu estou conversando. Você acha que ele é bonito? Você acha que ele é legal? Aí a amiga fala sim, ela fala, então eu vou continuar conversando com ele. Se ela falar, eu acho ele estranho, então eu não quero mais. Então, quer dizer, até o próprio desejo a gente já não conhece mais. A gente precisa da validação da outra pessoa o tempo todo. Que coisa, é um verdadeiro robô. Na verdade, quem está sendo robô somos nós. Perfeito. Por isso, os chefes da Microsoft estão andando preocupados, é? Isso, porque... E tem alguma tese para tentar achar um caminho para isso aí, Meri? Olha, essa é uma grande discussão e realmente é complicado, padre, porque assim, até que ponto, tanto nesses casos aí de suicídio, coisa assim, já existe essa discussão aqui nos Estados Unidos, qual é a responsabilidade. Mas a coisa, às vezes, ela entra num nível tão sutil e é tão difícil você controlar esse tipo de coisa, porque vai muito da interpretação também da pessoa que está interagindo, que eu não sei como que a gente conseguiria ter uma regra e de responsabilidades. Porque eu acredito assim, que para usar uma inteligência, para que a gente use bem uma ferramenta, você tem que ter consciência que você está usando a ferramenta. Quando a gente fala de rede social e tudo mais, na verdade, nós somos as ferramentas, né? Porque a nossa atenção é o que eles querem. Então, o marketing, as compras, as vendas e todo o sistema capitalista, ele é feito pela atenção. Então, quanto mais tempo... Eu tenho a impressão que que nem aqueles filmes lá que a gente assiste aí, o cara quis se tornar um super-herói, ele perdeu a mão e aquilo que era para ser um herói, ele se transformou num monstro. Isso, não é? Então a gente está percebendo que está se perdendo a mão daquilo que eles criaram com um objetivo, mas parece que o antídoto está vindo às avessas. E aí o convite é para que nós, seres humanos, retomemos a nossa consciência e responsabilidade para poder dominar a IA e não o contrário. Tá vendo, meu povo? Fique esperto aí, vocês estão começando a vida com seus filhos, eduque na fé para que tenha a resposta no Senhor. Tá vendo as loucuras? Vamos ver aí, ó, outra informação importante aqui, ó. A importância do diagnóstico de veias nutridoras. Gente, olha aqui, nós estamos vendo aqui uma perna, são pernas, né? Uma perna. Uma perna. Doutora Karin, o que seriam bem essas veias? São veias, claro, a gente percebe que são veias. Isso. Mas qual é o trabalho? Que veias nutridoras são essas? Qual é a importância delas e por que elas têm que ser cuidadas? Essas veias nutridoras, como o próprio nome diz, elas estão nutrindo os vasinhos, porque uma coisa que leva muito à procura de um vascular são os dois extremos. Muitas vezes aquelas veias muito grossas, que aí todo mundo já sabe, e tem uma queixa, a estética dos vasinhos,
que é, na verdade, a pontinha do iceberg. Então, quando a gente coloca esse aparelho, que se chama realidade aumentada, embaixo daqueles vasinhos pequenininhos, nós temos veias muito mais calibrosas que também precisam ser tratadas. Elas não são aquelas veias saltadas para fora, então, aos olhos, a gente não vê. E é o que é fator determinante para um bom resultado de um tratamento. Porque se a gente não tem essas tecnologias para poder enxergar essas veias, eu vou tratar o que o meu olho vê e eu não trato da raiz, a causa, exatamente. Então, por exemplo, lá atrás, quando eu me formei mesmo em vascular, a gente ainda não tinha exatamente esse aparelho, ele já é uma evolução. Então, antes, por isso que tinha muito isso. Porque parece que eu faço um monte de aplicação e não resolve. Faço aplicação e não melhora. Porque, na verdade, se a gente não tratar literalmente o mal pela raiz, essa veia nutridora, ela continua enchendo os vasinhos. Porque daí eu trato aquilo que está em cima, mas eu tenho uma veia que está trazendo sangue constantemente, o tempo todo. Perfeito. Então, eu não tenho aquele efeito duradouro. Então, essa tecnologia hoje em dia, ele é fundamental para um tratamento. Porque não adianta você querer... Tem muitos pacientes que chegam, doutora, mas é só um vasinho, é só um negocinho. E aí a gente pega, faz todo um exame, mostra, e tem sempre, quase que 100% dos vasinhos tem uma veia nutridora. Então, se a gente não tem esse passo a passo, além desse aparelho, a gente é fundamental para um vascular, para um tratamento de varizes, o ultrassom Doppler, porque a gente tem alguns níveis de veias. Então, abaixo do que esse aparelho vê, é o que o ultrassom vê. Então, entra a veia safena, as veias que podem dar trombose. Ali nós estamos vendo algo verde. Exatamente. O verde é a veia. É a veia. Que o aparelho está mostrando aonde está a causa, a raiz dos vasinhos que estão surgindo. Se a gente tira essa luz, eu não vejo nada. Vejo só uns vasinhos. O que a gente considera como é algo só Todos estéreo. hoje os médicos que trabalham os vasculares hoje, vamos falar, no Brasil, todos deles têm já o uso dessa tecnologia? Não, ainda é algo muito recente, restrito. Isso. E tem uma questão de custo. A população, então, não consegue todos ter esse diagnóstico assim. Em termos de saúde pública, digamos assim, o que a gente tem é o ultrassom Doppler, que consegue fazer o diagnóstico da safena. E ainda assim, pensando em saúde pública, você fica tempo na fila para fazer esse ultrassom. É bem difícil. Isso aí são só em lugares mais... Só, exatamente. Entendi. Puxa vida, hein, gente? Quer dizer, uma notícia belíssima que a doutora está falando, que é um recurso que a tecnologia traz, excelente, pode salvar vidas de muita gente, que ele é eficaz ali no diagnóstico, porém, infelizmente, nem todo mundo hoje ainda tem acesso a ele. É aí que está o X da questão, né? Mas vamos torcer para que o Brasil um dia todos tenha isso aí. Olha aqui. Planejamento sucessório e sua importância para os negócios. Meu querido doutor Luiz... Como é que é? Ludwig. Isso. Ludwig. Doutor, você está também com esse seu trabalho aqui, ó. Está aqui falando praticamente... Você fala muito daqui também, né? A dissolução parcial de sociedades, sua aplicabilidade de sociedades anônimas fechadas. O que é importante aqui? Para a gente não chegar na dissolução, é importante a gente fazer o planejamento. Sabe, padre, apenas 3 a cada 10 empresas, ou 30%, consegue sobreviver a uma troca de sucessão. Então, os fundadores falecem ou passam a sucessão para os filhos. Certo. Dessas, 70% dessas empresas morrem. Por quê? Porque não se pensa como que vai ser feito isso. Mas assim, eu tenho os filhos aqui, eles vão herdar? Será que eles vão herdar? Será que todos os seus filhos se interessam? Às vezes a gente pega casos assim, poxa, tem 3 filhos, mas um é médico, o outro foi para o exterior, só o caçula quer tocar. É justo deixar todo mundo mandando na empresa? Não é importante a gente pensar em regras de governança para que aquele que está realmente dentro do negócio tenha maior poder de gestão? Não é interessante a gente pensar, garantindo, lógico, né, o patrimônio dos outros herdeiros, mas permitindo que ela seja gerida porque realmente entende do negócio. E também tem a sua parte maior porque ele está à frente daquele negócio. Não, pode ter ou pode não ter, né? Ele pode ter porque ele pode ter um prolabore, porque ele trabalha no negócio. Porque às vezes, como você deu o exemplo dos irmãos, que cada um tem a sua função diferenciada. Exato.
de repente, pode ter, então, esse... Pode ser feito. Pode ser feito um planejamento já. Esse que vai tocar o negócio, às vezes compram pedaços já do negócio, ainda com os pais ali dentro da operação. Ele vai assumindo aos poucos e os irmãos, sem perder o direito deles, né? Que tem a legítima ali, vão ter o seu direito. Às vezes, uma distribuição de lucros antecipada, uma garantia de distribuição de lucros mínima, mas vai deixar o negócio avançar, né? Perfeito. Esse é a grande importância, porque se não tiver isso, a gente vai chegar numa dissolução, né? E é um procedimento que muitas vezes mata a empresa. Agora, quando a gente fala de planejamento, doutor Ludwig, a gente fala de planejamento sobre uma empresa que já deu certo ou uma empresa que está a caminho. Porque, às vezes, você tem que fazer um planejamento geral, mas, por exemplo, uma pessoa, um pequeno proprietário de uma pequena empresa, isso daí o mesmo trabalho pode ser usado para esse ou para grandes empresas. Como é que a gente pode inserir esse tipo de planejamento? O planejamento pode ser feito para empresas de qualquer tamanho, tá? O que vai diferenciar é a complexidade dessa estrutura. Né? Então, por exemplo, uma empresa que tem investidores, que tem, às vezes, fundos institucionais que colocam capital ali dentro, daí, obviamente, você vai ter regras mais elaboradas e mais complexas, questões de compliance e tudo mais. Mas já dá para planejar desde um mercadinho, né? Então, assim, olha, eu tenho um filho que quer e um filho que não quer. Beleza, então a gente já estrutura quem que vai ficar, quem que vai ser o administrador, quem que não vai ser, mas o que não vai ser vai querer ter o direito de fiscalizar, porque também é herdeiro, lógico, a gente prevê tudo. O que não pode é deixar, às vezes, alguém que não saiba, não entenda do negócio, tentar chegar com ideias mirabolantes e porque tem poder de voto, tem cota, vota, impor uma ideia que, às vezes, mata o negócio. Nesse caso, por exemplo, o seu trabalho, Ludwig, você é um advogado, você tem uma empresa de instrução para isso? Você tem um escritório. Um escritório que pode dar todas essas bagagens para quem tem uma empresa. Exato. Ou já está com os irmãos ou sem irmãos, já para fazer um plano para ela não se dissolui, né? Para não ficar dissolúvel. Exato, para a empresa não falir, na verdade, para não quebrar nesse período de transição, como a grande maioria quebra, né? Legal. Então, essa a importância de planejar, ver quem que vai fazer o quê. Ou mesmo assim, tem dois que quer, mas um vai fazer o financeiro, outro vai fazer o operacional, um vai cuidar do marketing, gosta mais, o outro vai lá no desenvolvimento de produto. Perfeito. O planejar é isso, é a gente entender a necessidade da empresa e deixar tudo arrumadinho para que quando o que fatalmente vai acontecer, que é a sucessão, as coisas não estejam soltas e onde começam as brigas, onde começam as rinchas, até dentro de família, etc. Exato. Porque houve esse mau trabalho de administrar. Mal entendido, exatamente. Tá vendo a importância que o doutor Luigi está falando, Ludwig, para justamente você preparar bem os seus trabalhos empresariais, tá certo? Até daqui a pouco nós vamos colocar o contato dele de novo aí, que era esse livro dele, fiquei bem curioso aí. Vamos aqui uma outra informação? Dá uma olhada aqui, ó. A importância da alfabetização na idade certa. Opa, quero saber isso, hein? Um compromisso no presente para construir o futuro. Doutor Américo, existe uma idade que a gente pode falar, essa aqui é uma idade perfeita, ou ideal, ou sei lá, pertinente para a gente falar de alfabetização? Existe mesmo? Ou não? Depende muito de cada um. Essa pergunta é excelente. E aqui no Brasil a gente muitas vezes escuta dizer que a alfabetização ela acontece ali no primeiro, no segundo ano do ensino fundamental, as crianças de 6, 7 até 8 anos. E aí quando eu fui estudar fora, fazer meu doutorado, eu entendi que, na verdade, as pesquisas do mundo inteiro mostram que é bem diferente, né? Então a alfabetização ela deveria começar na barriga da mãe, porque a gente já sabe hoje, quando a gente faz o monitoramento das gestantes, que se a gente colocar uma gestante numa máquina de ressonância magnética, quando a mãe fala com o bebê na barriga, o cérebro do bebê ativa, ele acende. Então, o desenvolvimento da alfabetização vem dos pequenininhos, quando estão começando a aprender a falar, quando estão começando a aprender as palavras, ou seja, tem que ter vocabulário para saber ler e escrever. Então, se ela conhece muitas palavras diferentes,
Depois, a criança com 4 e 5 anos, ela começa a desenvolver a consciência fonológica, ou seja, que o que a gente escreve é um registro do nosso som da fala, e a partir daí, no primeiro ano do ensino fundamental, a gente deveria consolidar esse processo com a leitura e a escrita de palavras. Perfeito. Infelizmente, a gente tem aqui no Brasil, eu fiz esse levantamento na semana passada, as crianças terminam o segundo ano do ensino fundamental, com 7 anos, e 80% delas não consegue escrever uma palavra de 4 sílabas. Meu pai. Caramba, meu. E também não consegue ler um pequeno texto e entender para que aquele texto serve. Então, quando a gente tem um processo de alfabetização que deveria acabar aí com 5, 6 anos, e a gente leva para 8 anos, 9 anos, você começa a ter crianças de 10 anos no 5º ano, que elas não entendem o que leem. Agora, doutor Américo, por exemplo, hoje a gente está falando da tecnologia, né, doutora? O diagnóstico precoce de tudo. Por exemplo, uma mãezinha, já é possível saber se uma criancinha ela tem problema de autismo no ventre da mãe já? Ainda não. Ainda não, mas Ainda digamos que a criança seja, e a mãe e o pai vai descobrir isso depois. Esse tipo de alfabetização já dentro do ventre da mãe também é muito importante para suposto ou suposta criança autista? A gente tem que pensar sempre o seguinte, o que a psicologia cognitiva, os estudos da educação têm descoberto e a neurociência ao longo do tempo. Quando a gente descobre alguma dificuldade na criança, se a gente descobre cedo, a gente consegue trabalhar melhor e a criança consegue evoluir muito mais. Então, quando a gente vai pensar no autismo, ou numa dificuldade de fala, ou uma questão de baixa visão, ou uma dislexia, sempre o diagnóstico precoce é muito importante. E a gente tem aqui no Brasil uma falha na formação das professoras que não trazem para os cursos de pedagogia essas informações ou essas práticas para que a professora consiga observar melhor as crianças ao longo ali dos 2, 3, 4, 5 anos e consiga identificar coisas estranhas que precisam de um olhar mais aprofundado. Então, muitas escolas elas não conseguem detectar precocemente uma criança que tem um risco maior de ter uma dislexia ou uma questão de autismo. Por quê? Porque não foram formadas para isso. Formadas. Então, a gente tem um trabalho grande aqui no Brasil que precisa ser feito de melhorar a formação. Qual hoje um dos países no mundo que tem maior... Você esteve lá na Universidade de Nova York, mas esse é um dos países que tem um avanço legal sobre essa parte de diagnosticar desde o início, preparar e dar formação para os professores desde o início? Não só os Estados Unidos, mas vários outros países têm sistemas oficiais de detecção antecipada. Então, quando a gente está numa criança de 4 ou 5 anos, por exemplo, a gente não vai chegar na escola e dizer, essa criança tem autismo, porque não é o objetivo da escola. Perfeito. Mas é o objetivo da escola perceber ali com 3, 4 anos que tem algo estranho, que aquela criança precisa de um atendimento especializado até para entender se é um autismo, se é alguma dificuldade familiar, se é alguma questão social da criança, mas que com intervenção precoce, ou seja, com a forma com que a gente vai estimular aquela criança, ela consiga às vezes, nem evoluir. os pais sabem, né? Não. Exatamente. Aí o professor também já não tem a formação. E se o professor tiver uma boa formação, às vezes ele pode chamar o pai em particular, de uma maneira muito adequada, e orientar. Olha, eu percebo que o seu filho... Vamos fazer um diagnóstico melhor? E aí, nesse caso, a gente tem que lembrar sempre o seguinte, tem muitas famílias que têm até preconceito com isso. Então, eu escuto de coordenadoras e de professoras nas escolas, Não aceito. a gente tem essa situação, a gente percebe claramente, a gente conversa com a família e a família faz de conta que aquilo não existe. Tipo, não quero aceitar isso, não. Uma negação. Que é muito ruim, porque aí você dificulta a vida da criança ao longo da vida inteira. É verdade mesmo. Que coisa, hein? Maravilha, doutor Américo. Fala muito bem, tá vendo? A gente só traz fera aqui. Aneurisma da aorta abdominal. O que é e como tratar? A gente tem uns desenhos aí, ó, a aorta normal, aneurisma da aorta abdominal. Conta um pouquinho, muita gente fala, ou a gente ouve falar de aneurisma, mas muita gente não entende bem o que é isso, doutora. É uma dilatação. O que acontece? A gente tem ali a aorta normal, seu diâmetro normal, que na média da população é até 2 centímetros. E essa aorta ela pode se dilatar, então ela vai crescendo. E aí eu dou exemplo para as pessoas que você imagina uma bexiga, que você vai assoprando, assoprando. Conforme ela cresce, ela vai ficando mais fininha até o momento em que ela pode estourar, ela pode romper. Esse é o maior risco do aneurisma. É porque ele vai crescendo até o momento em que ele pode romper. Mas o que leva a esse crescimento?
O principal fator de risco é o tabagismo. Mas aí a gente tem outros fatores de risco que se somam, então tem colesterol alto, pressão alta, então uma pressão descontrolada, aquele batimento também muito forte, isso é um fator de risco. Algumas pessoas têm doenças do colágeno, então favorece essa frouxidão. Então a gente tem esse somatório de fatores de risco. O sexo masculino também tem uma chance de 5 vezes maior do que as mulheres em ter, só que as mulheres é mais grave, a mulher rompe mais rápido do que o homem. O homem, ele é mais fácil de ter o aneurisma e ele vai crescendo mais lentamente, tem um discorrer aí mais benigno. A mulher, ela tem essa sensibilidade, inclusive, ao tabagismo muito mais forte. O fator de risco, o tabagismo é muito intenso na mulher e essa chance de ruptura também é maior. Tanto que quando a gente pensa em tratamento, a gente tem alguns números mágicos na medicina, né? Que é, a partir de tanto, a gente indica cirurgia. Então, por exemplo, na mulher, a partir de 5 centímetros, a gente indica cirurgia. E no homem, geralmente, a partir de 5,5 centímetros. Porque na mulher, essa chance de ruptura é maior. Então, a gente já intervém também antes de... E para você diagnosticar se tem ou não tem... Qualquer exame, porque normalmente você tem um exame de rotina. O exame de rotina, ele detecta? Detecta, mas precisa de exames complementares, né? Tecnologia. No exame físico mesmo, de consultório, só pacientes muito magros. Porque a nossa aorta, na verdade, ela tá lá no fundo. Então, eu tenho todos os órgãos por cima... ver. E ela tá lá, tipo, em cima da coluna, digamos assim. Então, num exame físico normal, geralmente é difícil, exceto se já for muito grande. Ou paciente muito magrinho que você consegue. O que você sente é uma pulsação. Então, tem pacientes, às vezes, muito magrinhos e que tem esse aneurisma, que ele deita e você vê a barriga dele pulsando, assim. Mas para prevenção, para saber, nossa, tenho risco, não tenho, o que a gente indica é, a partir de 50 anos, se você tiver uma história familiar, porque, por exemplo, se você tiver um pai que tem história de aneurisma, você tem uma chance de 20 a 25% de ter um aneurisma. Então, quem tem essa história familiar, a gente antecipa um pouco esse rastreio para 50, 55 anos. E quem não tem, a partir de 65 anos, pelo menos um ultrassom de abdômen, para olhar isso. Porque daí, no ultrassom, a gente consegue ter uma noção. Se tem alguma alteração, aí normalmente a gente pede alguns exames mais específicos, tomografia, para poder fazer esse detalhamento um pouco maior. Mas para um rastreio, um ultrassom é suficiente. Romper, né? Exatamente. Se romper é fatal. A pessoa morre. Quase 100% das vezes. Ele começou com esgarçamento e aí ele falou assim, do nada, trabalhando, ele sentiu um estouro. Uma dor forte. E aí, ele mesmo saiu correndo para ir pro... louco. Coisa, e aí, ele ficou com a cirurgia aberta 8 horas para poder fazer essa Exatamente. cirurgia. Meu Deus. A gente, igual eu falei, né? A aorta, ela fica lá embaixo de tudo. Então, a gente tem a camada anterior e a camada posterior. A posterior, se ela rompe, embaixo já tem a coluna. Então, eu tenho um espaço restrito. Então, se eu sangro, eu consigo conter um pouco desse sangramento. Então, normalmente, eu tenho chance de ir para o hospital e conseguir um tratamento. Se ela rompe nessa parede anterior, o sangue cai todo dentro da barriga. Aí já era. E aí isso exanguina, aí a chance de sobreviver é muito esperto aí que a doutora deu vários itens importantes para fazer exame, hein? Acabou? Ah, acabou. Gente, olha, Ludwig, seu nome teu aí, um dia eu vou saber, na próxima vez que você voltar aqui, eu vou falar direitinho o teu nome. Ludwig, que Deus abençoe. Amém. Gostei. Aqui, ó, o seu trabalho está aqui e também tá os contatos dele aí, minha gente, tá bom? Só entrar em contato para você tirar todas as dúvidas aí sobre empresa, o que deve investir, não. Obrigado, viu, doutor? Que Deus abençoe. Obrigado mesmo. Doutora Karen, a senhora é maravilhosa, deu uma aula aqui pra gente. Padre, obrigada. Tá? Sobre tantas coisas importantes. Obrigado. Motivação, hein? Sem truques, Isso, ó. olha aí, gente, Mirinha. no livro, o Motivação Sem Truques, ele vai te ajudar, vai te ensinar várias técnicas para você se manter motivado o ano inteiro. Aí, o ano inteiro, não é para você começar e terminar, não, é para você ficar bem. E ó, entra lá no meus contatos aí, no meu Instagram, vai lá na bio, tem um linkzinho, você vai ter desconto, O quê? 40% de desconto Show. no livro, com Maravilha. frete grátis. Maravilha, hein? Então, ó, 2026 na vitória, hein? Ó, Vitória. motivado, tá boa, bom? Boa, Mirinha. E o doutor Américo, gostei demais aqui, pesquisador aí para nós, maravilhoso. Doutor, você vai voltar aqui, promete? Se Deus quiser. Vem falar mais sobre Logo, tantos logo. assuntos importantes.
desenho do Panda. Kung Fu Panda. Minha gente, no clima de Kung Fu Panda. Alguns estão vindo pela primeira vez aqui. Aliás, 3 estão vindo pela primeira vez aqui no meu programa comigo. Uma já vem há muito tempo. Vamos começar por eles que nunca vieram aqui. Ela é doutora cirurgiã vascular e também endovascular. O quê? Olha só. Tá certo? Especialista em varizes, laser. Olha, eu tenho a honra de trazer aqui a doutora Nayara Battagini. Doutora Nayara, seja bem-vinda. Muito prazer. Para nós é uma alegria. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Vamos conversar de bastante coisa bem interessante aqui hoje. Importante também, né? Perfeitamente. Muito bem, doutora. Gente, olha, ele é advogado, faixa preta em jiu-jitsu. O quê? Vai brincar com ele, vai. Mas eu conheço ele muito, é muito competente, inteligente, jovem. Filho também da nossa querida Estelinha, a rainha do Egito. Olha aqui, ó, meu querido doutor Caio Nilsen. Caio, tamo juntos sempre, viu? Obrigado pelo Maravilhoso. convite. Agradeço também a direção, pela recepção. Muito ansioso para escutar os colegas também. Obrigado mesmo. Maravilha. É um grande futuro, é um rapaz aí que já é uma realidade, né? Futuro porque ainda vai fazer grandes coisas ainda, se Deus quiser. Olha, ele é escritor, fundador da Capra Institute, Instituto Internacional de Pesquisa, Consultoria, Educação, sediado nos Estados Unidos. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho a honra de trazer ele aqui, ó. Ele também foi o autor desse livro aqui, ó. Mostra aqui pro padre aqui, deixa eu ver. Mostra aqui pro nosso povo. Híbridos, tá? Ele tá falando que todos nós hoje estamos assim, hein? Eu tô falando com... Eu tenho a alegria de trazer aqui ele, meu querido Ricardo Capra, escritor. Ricardo, para nós é uma honra tê-lo aqui, viu? Prazer estar com vocês aqui. Esse livrão aqui é bacana, hein? Futuro do trabalho entre humanos e máquinas. É isso. Quem diria que chegaríamos lá, hein? Maravilha. Gente, ela é produtora, radialista e comunicadora de primeiro mundo, hein? Super inteligente. Ela co-apresenta o programa Em Sintonia com a Fé. Também junto comigo, Orando em Família. Aos sábados apresenta o programa As Ideias em Movimentos. Olha só, que é um programa que ela mesma dirige. Colaboradora do livro Distância entre o que sou e o que devo ser. Eu tenho a honra de trazer aqui ela, sister do padre. Brother não, né? Matinha Diniz, Patrícia. Olha lá. Patrícia Cadenais. Ela só fala quando eles cantam, ó. Pelo menos uma, né? Boa tarde, Padrezinho. Boa tarde, gente. Padrezinho, me sentindo uma veterana aqui hoje. Você falou que todo mundo a primeira vez, eu já vim várias vezes. Aí você me chamou quase de brother, eu fiquei meio preocupada. Minha sister. Matinha, Patrícia Diniz, muito inteligente, muito capaz. Obrigada, Padrezinho. Bom, gente, vamos lá então. Deixa o padre falar, olha. Temos a primeira informação, já vamos aproveitar, vocês são maravilhosos aqui. Essa aqui, ó. Entenda o porquê das veias saltadas durante a prática de atividade física. Realmente, tem... doutora Nayara, tem pessoas que às vezes não precisam nem fazer muita atividade física, já tem braço, pernas, mas principalmente quando nós fazemos, quem vai fazer atividade física, por que elas ficam saltadas? O que isso quer nos comunicar? A gente tem que entender que isso é um processo fisiológico, primeiramente. Então, quando a gente está fazendo atividade física, a gente precisa de mais sangue nos membros. Então, o coração vai bombear mais, vai chegar mais sangue nas pernas, nos braços. Consequentemente, o retorno desse sangue pelas veias vai aumentar e aí as veias vão se dilatar. Então, não necessariamente isso é um problema. Isso é uma consequência fisiológica ali do nosso aumento ali da atividade física. Então, esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que quando a gente está fazendo atividade física, musculação, seja lá qual for a atividade física, a gente faz uma vasodilatação. O que isso significa? É um aumento dos vasos pelo calor. A gente precisa trocar o calor com o ambiente. Então, as veias também vão se dilatar. Então, isso é uma das coisas que faz também as veias ficarem assim saltadas. Então, isso não é um problema, isso a gente tem que diferenciar. Tem muitas pessoas que têm essas veias saltadas que acham que estão com varizes, que estão com algum problema nesse sentido e não tem. É simplesmente
as veias mais aparentes. Uma outra coisa que também faz essas veias ficarem mais aparentes. Pessoas que malham muito têm pouco tecido de gordura. Tá. E essas veias ficam no tecido de gordura. Então, Idosos também, quando tem emagrecimento Mesmo? muito grande. Por exemplo, minha mãe anda mostrando muitas veinhas dela, bastante agora, saltadinhas. Minha mãe emagreceu bastante. Então, isso também é um fato. é o mesmo processo, porque o tecido de gordura praticamente não tem. E aí as veias ficam aparentes ali, Entendi. perto da pele. Ah. Quando essas veias nas pernas são tortuosas, a gente tem que levantar um sinal de atenção, porque isso sim pode ser varizes, uma veia varicosa que precisa ser tratada. Tortuosa, quando a senhora está falando tortuosas, ela tem um formato diferente daquilo que é o convencional de Exato. estar com as veias normais ali nas pernas que estão marcando ela. É uma que está em destaque, ou mais grossa, ou mais torta de uma maneira, numa proporção diferente? Parece tipo uma cobrinha, assim. Quando ela está fazendo esse tipo de trajeto, Ah. já é uma veia potencialmente doente. Então, pode ser só a pontinha do iceberg. Aí a gente precisa avaliar para ver se não Mesmo tem... que sejam tipo umas bolinhas também. Tem umas que parece que ficam umas bolinhas assim, em alguns pontos da perna. Isso. É porque elas estão tão tortuosas, que elas formam esse aspecto de bolinhas, né? De nicho de veias ali. Isso é sinal de alerta. A gente precisa fazer Precisa o verificar. diagnóstico, exatamente. Às vezes não pode ser nada, uma coisa simples, mas pode ser alguma coisinha que já está querendo mostrar um desgaste, um cansaço, enfim, alguma coisinha que precisa ser analisada. Uma Né? doença, né? Que a gente chama de insuficiência venosa. Venosa. Tá bom. Olha aí, legal, viu, gente? Vai aprendendo com a doutora, hein? Olha aqui, ó. O Ricardo Capra escreveu Híbridos, o futuro do trabalho entre humanos e máquinas. Meu querido Ricardo, você é escritor. Fala um pouquinho assim, as pessoas que adquirirem esse livro aqui vai se entender um pouco no mundo de hoje, né? Aliás, você já estava até falando, padre, como é que o senhor chegou aqui hoje? Aí você foi me fazendo várias perguntas. Veio de Uber, veio com o seu carro. Como é que o senhor fez? Usou isso? Fala um pouquinho, por que nós estamos hoje nos tornando híbridos? Isso, padre. A gente se misturou com a tecnologia. Hoje, o que a gente é uma mistura de humano com tecnologia em tudo que a gente faz. O programa está sendo, nesse momento, transmitido via tecnologia, dentro de sites espalhados pela internet, onde nossos rostos estão sendo, de alguma maneira, manipulados para poder ser vistos pelas pessoas com cores melhores. E o que eu estou comentando um pouquinho é, a partir de agora, no ambiente de trabalho, tudo que a gente faz, uma edição de um texto, uma criação de uma imagem, uma produção do que a gente vai fazendo no ambiente de trabalho, ela é interferida por inteligência artificial. Eu vi aqui que você tem um dos seus subtítulos aqui, que eu gostei muito. A ilusão da autonomia humana. Por exemplo, o homem, o ser humano, a gente sempre estudou e vai a buscar de uma autonomia. Você ser senhor da sua próprio pensamento, de você lutar por aquilo que você acredita, para você não se deixar levar pela onda da maioria muitas vezes. Enfim, essa ilusão da autonomia, você está falando algo sobre isso aqui também? O que está acontecendo com essa ilusão? Por que uma ilusão da autonomia? Porque no momento que a gente está transferindo a responsabilidade para uma inteligência artificial realizar, a gente está, de alguma maneira, transferindo nossa autonomia para ela. Perfeito. E esse agente artificial, que é o nome que se dá para isso, é um agente que vai agir por nós perante o mundo. Então, por exemplo, hoje eu posso entrar lá e pedir para fazer uma compra de passagem aérea. Eu dou esse comando inicial, ele vai fazer todo o procedimento e vai me retornar a passagem aérea comprada. Esse processo eu transferi a minha responsabilidade, a agência, a capacidade de agir para um instrumento artificial. Perfeito. E isso, de alguma maneira, está diluindo a nossa autonomia no mundo, porque a gente está distribuindo parte da nossa autonomia, do nosso indivíduo, do nosso ser, com esse ser artificial que está ao nosso redor, conectado na gente. Que legal. Então, Isso em todo lugar, né, padre? quer dizer, então, além de você falar, diagnosticar para nós que nós estamos inseridos no mundo artificial ao mesmo tempo, nós estamos perdendo também a nossa autonomia ao mesmo tempo. Ou seja, a gente tem que prestar atenção que alguém está tomando um lugar que é próprio seu, que
a informatização, etc., ela é muito importante, você tem que saber usá-la até o parágrafo 2 na sua vida. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Vou dar 2 exemplos de uso bem simples que todo mundo está usando dessa maneira, né? A gente está escrevendo um texto e tem um autocorretor do nosso texto. Perfeito. Isso é IA, é um sistema artificial complementando e por isso a gente, de alguma maneira, está diminuindo a nossa capacidade de escrever um texto melhor. Por quê? Porque ele vai sempre corrigir se eu escrevo errado. Então, eu não necessariamente estou aprendendo com aquilo. Ele faz a correção e assume o papel. Porém, vou pegar um exemplo muito simples, eu desenho muito mal. Eu não sei desenhar uma árvore. Eu tenho uma filha de 5 anos e ela desenha muito melhor do que eu já, né? Mas se eu tenho uma dificuldade numa atividade que não é uma habilidade minha como desenhar, hoje eu posso utilizar este recurso para amplificar uma habilidade que eu não tenho. Então, a gente, tendo consciência do uso, ela pode ser amplificadora. Se a gente não tiver consciência, ela pode tirar nossa autonomia. Que legal, né? Tá vendo? É um livro bem consciente daquilo que é você, ser humano, e aquilo que estão fazendo com a gente também, se a gente não tomar os devidos cuidados, né? Basta ver também muitos cantores que a gente vê hoje por aí, que eles são cantores por causa do sistema de inteligência também, né? Tá vendo? Eu não sei cantar, sabe sim, vem cá. Ó, Bruno, tá cantando pra caramba. Raio-X dos assassinatos em São Paulo mostra a alta de feminicídios, linchamento e sofrimento das famílias. Doutor Caio, fala um pouquinho desse... É uma informação que a gente sabe, nós moramos aqui em São Paulo. Quer dizer, esse raio-x aí dos assassinatos... Conta um pouquinho, você também trabalha, seria até legal você falar, né? Você está hoje tendo uma função bacana também, como você está acompanhando o Palumbo, né? Atualmente estou como chefe de gabinete, né, do delegado Palumbo, que é deputado federal. Perfeito. E esse é um número que causa preocupação, né? Os assassinatos, os feminicídios estão cada vez aumentando. O senhor tem uma ideia, padre? A cada dia morrem 4 mulheres no Brasil. Então, todos os dias no Brasil é contabilizado 4 mortes de mulheres. Meu Deus. E os estados que lideram essas pesquisas é São Paulo e Rio de Janeiro, entendeu? Então, a gente pensa como que a gente pode fazer para parar esses números, né? Porque dentro de uma perspectiva criminológica, não basta a gente punir o agressor. O suporte à vítima é primordial também. Então, não adianta nada, por exemplo, houve um feminicídio, o homem foi lá, matou a mulher, mas aquela mulher nunca mais vai voltar para a família, para a vida. Ou seja, não acabou ali, entendeu? Então, beleza, o rapaz pega 30 anos de prisão, um exemplo. Se cumpriu os 30 anos, né? Porque hoje em dia tem os sistemas de progressões de regime. Inclusive, tem um projeto de emenda constitucional do delegado Palumbo que a intenção é proibir essas progressões de regimes nesses crimes mais graves. Então, assim, o sujeito pegou 30 anos, vai cumprir os 30 anos. Que hoje, com sistemas de progressões, pega 30 anos, aí passa 10 anos, vai para o regime semiaberto, até até estar no livramento condicional e a pessoa está em liberdade. Voltou porque ele não foi recuperado Exato. Dos maus hábitos dele. Então, em muitas prisões que o delegado fazia, antes até mesmo de ser político, ele perguntava, se você soubesse que você vai ficar 30 anos na cadeia, você cometeria esse crime? Só falava, não, se eu soubesse que eu vou ficar 30 anos na cadeia, eu não cometeria esse crime, não sou doido. Não sou ladrão, mas não sou doido. Perfeito. Então, é complicado. Então, essa é uma das lutas que a gente, lá em Brasília, o delegado é uma das bandeiras dele, a segurança pública, mas é difícil, né? Porque é um público também que existem políticos que se aproveitam dessa dor para promover falsas promessas, entendeu? Então, sempre vai ter aquele político que vai passar a mão na cabeça de bandido, de assassino. Por quê? Porque isso dá voto. Agora, assim, doutor Caio, a gente sabe que a criminalidade sempre existiu, né? Sempre. Desde que o ser humano ele caiu no pecado, um mata o outro, enfim. Mas na questão das prisões, por exemplo, esses fatos, linchamento, sofrimento das famílias, feminicídios, a pessoa, ela merece realmente ser presa, e, se possível, cumprir aquilo que a lei exige, depois de ter estudado, olha, quem comete isso precisa ter ficar preso durante tanto tempo. Mas não só ficar preso. Eu acho que a questão de prender alguém, ela é apenas uma maneira de dizer, olha, você vai passar agora por uma dinâmica de um tratamento na sua vida. É como se você estivesse colocando a pessoa num purgatório desse mundo de hoje.
para dar uma oportunidade dessa pessoa, apesar dela ficar 10, 20, 30 anos, primeiro, ela pensar. 2, ela se recuperar. Mas não é isso que a gente fala, de recuperar a pessoa. Porque na maioria das vezes, não são recuperados. Às vezes fica 2, 15, que fique 15 anos daquele que tinha que ficar 30. Não é recuperado, né, doutor? Não, a pessoa entra na prisão e sai de lá pior. Não à toa que a gente vê que os números de reincidência são enormes. Então, assim, se a prisão realmente tivesse esse caráter educativo que ela foi criada para educar e a pessoa não cometer o mesmo delito, se realmente funcionasse no Brasil, não teriam altos índices de reincidência como temos hoje. Acho que você já está dando uma resposta daquilo que a gente ia perguntar também. Que o aumento da criminalidade é a certeza da impunidade, né? Exato. A pessoa comete o ilícito e ela tem a certeza de que ela não vai ser pega. Porque se for pega... E se for pega, ela tem a certeza de que ela vai sair rápido. Ah, eu contrato um bom advogado. Vale a pena, né? Tipo assim, vale até a pena. É o tipo de coisa que causa uma sensação de injustiça para a sociedade. Perfeitamente. E aí entra o caso, por exemplo, dos linchamentos. A sociedade não aguenta mais. Não aguenta mais. Que é um caso horroroso, um lixamento, né? Mas a gente entende que isso está levando o quê? Porque a população não está aguentando, está vendo que não tem mais o regimento. Porque a dona Maria e o seu João viram e falou, meu, aquele rapaz ali foi preso. No dia seguinte ele saiu. Ó, foi pego lá furtando, roubando, mas no dia seguinte a pessoa tá lá, tá na rua de novo. E tá furtando e roubando. Então eles se sentem nessa sensação, eles ficam com essa sensação de impunidade. Verdade. E aí é onde que o Estado perde a mão. E aí é onde que começa a fazer a justiça com as próprias mãos. Entendeu? Então é importante que a gente pare de... É que o brasileiro tem essa questão de um costume, na verdade, de curto prazo. Tudo é curto prazo. Então querem ver a mudança agora. Ah, não, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Sim. Mas eu penso que a principal mudança que hoje o Estado poderia fazer, visando numa diminuição de crimes lá na frente, é o investimento na educação. Perfeito. Educação. Sim. É dar esse tipo de aula, por exemplo, na escola, sobre os direitos básicos, sobre direitos, obrigações e deveres, entendeu? Juntamente com a família, né? Exato. Porque só assim, padre, eu penso que nós conseguimos diminuir essa curva, entendeu? Além do enriquecimento criminal, nosso Código Penal é de 1940. Pra você ter uma ideia, estamos em 2025, indo para 2026. 5 anos. E aí o que acontece? Aí fazem as modificações do Código Penal, no Código Penal, e foi se criando um Frankenstein. É um código de 1940 com várias mudanças que muitos artigos acabam não fazendo sentido entre eles. A impunidade começa a crescer. Exato, acaba crescendo na impunidade. Sim, acaba crescendo na brecha. Perfeito. Então, o Código Penal não se adequou à nossa realidade, entendeu? Então, eu penso que precisa de uma reforma legislativa, precisa de um enriquecimento nas penas, nas leis, precisa de um fortalecimento nas polícias, melhores condições de trabalho, melhores condições salariais e precisa, acima de tudo, de um investimento na educação. O Rio de Janeiro está um exemplo aí para nós vermos. Tá vendo, minha gente? Aneurisma de artéria esplênica, tratamento endovascular, laparoscópico, meu pai, ou cirurgia aberta? Aqui nós estamos vendo aqui umas questões de artéria, tronco. Doutora, fala um pouquinho desse aneurisma de artéria esplênica. Conta um pouquinho o que isso é, o que isso pode implicar na nossa vida, por que a gente tem que saber e fazer uma avaliação, ou correr, ou perceber alguma coisa para cuidar disso. Enquanto antes, padre, a gente estava falando das veias, né? Sim. Agora a gente está falando das artérias, que são os vasos que levam o sangue para os órgãos, que levam o sangue para o corpo. Então, a artéria esplênica é uma artéria que leva sangue para o baço, que é um órgão que a gente tem do lado esquerdo, responsável pela imunidade, ele tem várias funções. E o aneurisma nada mais é do que uma dilatação dessa artéria. Entendo. Então, isso é um aneurisma. Como se fosse um inchaço. Um inchaço, como se fosse um balãozinho ali se formando, né? E é um aneurisma muito raro da artéria esplênica. É um dos aneurismas viscerais. Esse aqui, né? Esse inchaçozinho aqui que você está falando. É o de cima ali, ó. Aqui? Esse? O de cima, onde está ali a setinha artéria esplênica. Aqui. Olha aí, aqui, né? Ali a artéria. Isso. Desculpa. Então, ele é um dos aneurismas viscerais. Então, nessa foto, está representado vários aneurismas viscerais. Uns que levam sangue para os rins, o que pode levar sangue para o fígado. Tá. E esse é um tipo de aneurisma muito raro.
Então, a gente estima aí que menos de 1% da população tenha esse tipo de aneurisma, que é o aneurisma da artéria esplênica. E qual que é o grande problema desses aneurismas, não só o da esplênica, mas os demais? É porque eles são silenciosos. Então, a pessoa não sente nada, na grande maioria das vezes. Acaba descobrindo esses aneurismas em exames de rotina realizados por outros motivos. Então, um exame, uma tomografia de abdômen, eventualmente um ultrassom de abdômen, de check-up. Ultrassom de abdômen pode aparecer? Pode aparecer. Principalmente, dependendo da localização do aneurisma, é possível ver pelo ultrassom. Entendi. Então, e assim, o que acontece com esses aneurismas? Ele tem um grande risco de romper e levar... Estourar? De estourar, levar um sangramento profuso, né, que pode levar a pessoa até a morte. E isso pode acontecer principalmente nas mulheres grávidas, então, por conta das interferências hormonais. Então, uma das indicações cirúrgicas desse tipo de aneurisma é mulheres em idade fértil com potencial de gestação. Porque se a gente tem um aneurisma de esplênica durante uma gestação, o risco de romper durante a gestação, levar a mãe e o feto a óbito. Os dois entrariam a óbito. Exato. Então, assim, é um aneurisma raro. Hoje em dia, a gente trata principalmente de forma endovascular, que é de forma minimamente invasiva. A gente vai por dentro das artérias, não faz cortes, é apenas um furinho para fazer o tratamento desse tipo de aneurisma. O grande problema é que ele é silencioso, então a gente acaba identificando em exames de rotina feitos por outros motivos. Então, ele pode acontecer também com homens. É mais raro, o de esplênica, mas normalmente essas mulheres, como a senhora colocou agora. Então, a mulher, quando ela está apta para ter um bebê, ela é nova ainda, é bom que ela sempre faça exames, mesmo que ela não vai ter bebê, para ela verificar isso aí. Exames de check-up são indicados para todo mundo, né? Mas a gente não tem, assim, uma recomendação formal pelos consensos internacionais de todo mundo fazer uma tomografia de abdômen para procurar esse aneurisma. Porque ele é muito raro. É muito raro. Ele é muito raro. Por isso que não se pede tanto. Por isso que não se pede, porque, por exemplo, uma tomografia envolve muita radiação. Perfeito. E aí acaba que o risco-benefício para fazer na população não compensa. Entendi. Mas que bom, você viu que ela está explicando aqui, é uma coisa... Tomara que diminua até 1% disso aí, a gente nem precisa fazer. Mas a gente sabe que precisa fazer, né, doutor? Tem que fazer. Tem que fazer. E hoje a gente tem técnicas muito boas, né, minimamente invasivas. Vamos aqui a outra informação. É isso aí, doutora. Maravilha, hein? Ó, business, é isso? Business. Você não gosta de falar inglês, gente. Ela, inteligência. Olha lá. A inteligência que transforma dados em decisões. Olha lá, vamos ver, doutor. Meu querido Ricardo, fala um pouquinho sobre essa inteligência que transforma dados em decisões. Como assim? Explica, dá um exemplo pra gente. O Business Intelligence ele é chamado dentro das empresas de BI. Né? BI, tá. O BI. E basicamente o que se faz é olhar para os negócios através dos dados. Então a gente tem um olhar para o negócio em relatórios, análises, painéis de tomada de decisão. Por que eu preciso primeiro explicar isso? Porque isso é copiado para um processo de tomada de decisão. Então imagina, eu tomo decisão sobre vendas na minha empresa. E aí eu vou transferindo as minhas decisões para os sistemas instalados dentro da empresa. Exemplo, o chatbot que a colega estava falando agora há pouco. Então eu vou transferindo, e a gente falou da autonomia antes também, né? Então, quando a gente pega o aprendizado da humanidade até agora e começa a transferir para um aprendizado de máquina, ela começa a realizar as decisões que a gente estava tomando no dia a dia, muitas vezes com mais eficiência, de maneira mais rápida e sem cansar, né? Porque a inteligência artificial ela não dorme. Né? Diferente do ser humano, precisa descansar, fadiga, nós somos orgânicos, nosso cérebro é biológico, então ele em algum momento vai fadigar. Enquanto a inteligência artificial, os sistemas, eles não fazem isso. Então, o que está acontecendo agora é que está se transferindo exatamente esse conhecimento das empresas, de maneira geral. E aí vou pegar lá o transporte por aplicativo, né? Como um exemplo. Cada motorista de aplicativo na rua está ensinando o sistema de inteligência artificial dessa empresa. Cada vez que ele ensina algo novo, essa rota vai sendo aperfeiçoada. Perfeito. E com isso, o sistema da empresa vai ficando mais inteligente e as decisões vão sendo tomadas sozinhas. Qual o risco? Padre, eu acho que tem que dar aqui o ponto de atenção nisso. Vamos supor que tu esteja
dirigindo o teu carro, tu passa por uma região que tu não gosta de passar, tu pode ir lá no teu aplicativo de transporte, tu utiliza e dar um bloco nessa região. Perfeito, tá. E aí o que acontece? Tu não vai passar mais por aquela região ali. O problema é que tu está ensinando um sistema. Isso está gerando problema econômico em regiões onde são consideradas perigosas porque não está tendo menos trânsito. Porque o que acontece? A partir do aprendizado desta máquina que a sociedade está imputando, colocando dados lá dentro, Perfeito. ela está limitando ou determinando aquela região como perigosa e às vezes não necessariamente era. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está transferindo as decisões para os sistemas ao nosso redor. A gente tem que questionar, ter consciência sobre isso, né, pai? Eu vejo assim, é uma coisa muito, muito interessante, porque a gente vê que todas essas coisas de tomadas de decisões, você está transferindo isso para o sistema, é muito bom, porque isso que você falou, simplifica a vida do ser humano em muitas coisas, facilita muita coisa. Só que tem uma coisa que é a mais preocupante de tudo isso, além desse exemplo que você deu. O que fazer com a população humana? O número de pessoas que existe no mundo, eles estão simplesmente, eles são desprezíveis. Para que tanta gente hoje? Porque como é que você vai fazer funcionar um mundo onde a máquina está fazendo tudo aquilo que um ser humano poderia fazer e ainda faz com maior rapidez e eficiência? Onde fica o ser humano nessa história? Uma das coisas que aparece no híbridos é exatamente no futuro do trabalho, né? Qual o papel do humano dentro? Qual o papel? O que a gente vai fazer? Então vai ser só computado alguns que vão estar vivendo para sobreviver nesse sistema? Essa que é a meta? E o pior disso, né, é a nossa relação com o que é trabalhar. Porque aquilo que a gente tem como trabalhar, ele vem de uma era industrial, onde a gente aprendeu a fazer tarefas repetitivas, que hoje máquinas vão executar de uma maneira mais eficiente muitas vezes. Claro. Mas quando a gente se apresenta, a gente diz nosso nome e a nossa profissão. Então, qual a razão da gente viver se a gente não tiver um trabalho, um ofício? Então, e aqui, obviamente, eu estou fazendo essa provocação porque a gente está num momento de se questionar, porque, sim, vão existir novas tarefas, novos trabalhos, a gente vai se reinventar, mas esse é o momento que a gente tem que questionar qual o papel, por que eu trabalho, o que é trabalho para mim? Trabalho para mim, é verdade, super interessante. Por isso que eu acho que vai aumentar muito a questão de religião, vai aumentar. E também psicólogos e psiquiatras no mundo. Porque o pessoal não vai conseguir aguentar a ciência. Vamos ver outra informação aqui, ó. Como usar o jiu-jitsu em situações de defesa pessoal? E não é você que está aí não, né, Caio? Não sei não. Ô, Caio, isso aqui é uma pergunta muito, muito interessante, doutor Caio. Porque é o seguinte, em que momento? Hoje nós estamos vivendo uma sociedade muito mais violenta a cada dia que passa. E às vezes a gente também hoje sabe que todo mundo hoje processa por quase nada. Eu vou te processar. Por quê? Porque você comentou isso para mim. Porque você colocou a mão aqui em mim. Você não olha para mim assim. Estão processando para tudo. Pô, e na hora que você está vendo uma circunstância, você que tem artes marciais, em que momento você pode, se é que pode, tá, agir para uma defesa pessoal? Perfeito, padre. Dentro do direito penal existe a legítima defesa. Então, a partir do momento que a minha vida ou algum bem meu está em risco, eu posso utilizar da força necessária para repelir injusta agressão. Se, eventualmente, terceiro também estiver sob perigo, eu também posso agir em legítima defesa de terceiros. Então, assim, a arte marcial como um todo, não só o jiu-jitsu, a arte marcial como um todo, além de outros benefícios, a defesa pessoal é uma delas, entendeu? Claro que você não vai sair por aí, ver um assalto na rua, você não vai sair correndo na frente do ladrão para imobilizar ele. No caso do jiu-jitsu, que é uma arte marcial de imobilização, né? De contenção, não tem soco, não tem chute. Então, eu vou focar exclusivamente no jiu-jitsu, que é referente à pergunta. Então, você não vai sair correndo atrás de um ladrão para imobilizar ele. Porque a arte marcial não vai te proteger de tiro, entende? Então, não é porque você alcança alguma graduação ou até mesmo aprende algum golpe que você vai sair por aí querendo ser super-herói. Não. O jiu-jitsu, ele te dá uma autoconfiança. Você chega Eu, pelo menos, a experiência que eu tive e todas as pessoas que convivem comigo dentro do tatame, você chega no tatame meio tímido, meio perdido, sem ter muito o que fazer, totalmente perdido daquela realidade.
Conforme você vai aprendendo, você vai criando uma confiança que é inacreditável. Você não olha nem para cima, nem para baixo. É sempre olho no olho. Entendeu? Então, essa autoconfiança vai também te treinar a conseguir fazer uma leitura do cenário. Então, por exemplo, numa situação que eu estou sendo assaltado, eventualmente ali o ladrão, eu percebo que ele está alterado, fez uso de alguma droga, eu percebo que ele vai atirar. Ele está armado, ele está com a arma apontada na minha cabeça, e eu fiz a leitura do cenário, eu sei que ele vai apertar o gatilho. Eu saber arte marcial me proporciona uma chance de reagir. Agora, se eu estou vendo que a pessoa ela só quer do meu celular, ela não vai atirar, ela só vai pegar meu celular e vai embora, eu vou reagir para quê? Eu vou colocar minha vida em risco para quê? Não é porque eu sei, não é porque eu sou graduado no jiu-jitsu que eu vou arriscar minha vida. Minha vida vale muito mais do que o meu celular, entendeu? Isso é muito importante você estar colocando. Exatamente. Agora, no momento em que eu estou em risco, eu já fiz a leitura do cenário, a pessoa vai me matar ou vai matar alguém da minha família, não tem chance, não tem como o que fazer, não tem como fugir. Mesmo se eu der as costas e sair correndo, ela vai me matar ou vai matar algum familiar. Aí, dentro do que eu aprendi na arte marcial, eu vou ter essa possibilidade a mais de me defender ou defender alguém que eu gosto. Mesmo assim, correndo um risco. Mesmo assim, correndo um risco, porque eu posso tentar tirar a arma do ladrão. Ele aperta o gatilho, eu vou morrer. Dá tempo. Mas eu tenho mais chances de tirar a arma dele sabendo o que eu tô fazendo do que se eu não soubesse. Entendeu? E entra também, a gente falou sobre feminicídio, numa questão de defesa pessoal para a mulher. Então eu acho que o jiu-jitsu é muito importante para todos, principalmente para as mulheres. Porque o jiu-jitsu não tem peso, não tem força. Então, o mais fraco, a essência do jiu-jitsu foi do mais fraco dominar o mais forte. A doutora estava até comentando que a filha dela está fazendo jiu-jitsu e às vezes a filha dela dá uns golpes nela que ela fala, nossa, mas... 5 anos. Exato, 5 anos. 5 aninhos. Não é porque... Já deixou a mãe preocupada. Mas não é porque a filha dela é mais forte que ela. Entendi. Ela é mais forte que a filha, naturalmente. Ela é adulta. Só que a técnica do jiu-jitsu, quando bem aplicada, é para imobilizar mesmo. Imobilizar a ação do músculo Exato. do outro. O outro não consegue agir mais. Sim, então, por exemplo, eu sou mais pesado que a Patrícia. Se a Patrícia aplicar um mata-leão em mim aqui, ela vai me desmaiar. Entendeu? Porque corta a circulação, corta o ar e eu vou cair. Os pontos certos que no jiu-jitsu consegue Exatamente. paralisar O jiu-jitsu, a essência do jiu-jitsu é o mais fraco prevalecer sobre o mais forte. O jiu-jitsu foi criado pelo Gracie porque, dizem, né, nas histórias, porque ele era muito franzino, era magrinho, e aí ele começou a estudar, poxa, como que eu posso sair de uma situação dessa contra um cara mais forte, mais pesado que eu? E foi aí que o jiu-jitsu foi se adequando. Entendeu? Então, a essência do jiu-jitsu é essa, é o mais fraco prevalecer sobre o mais forte fisicamente falando, entendeu? Então, como eu disse, ressalta a importância, não é porque você vai numa aula de jiu-jitsu, você vai sair por aí reagindo, não. Mas se precisar, é importante que você saiba e não precise do que você precise e não saiba. É o legado que eu levo para minha vida e que eu quero passar para meus filhos. Parabéns, é isso aí. Gente, eu gostei muito aqui da participação de vocês hoje aqui, foi maravilhosa. O nosso programa acabou, o horário, tá? Então eu agradeço muito aqui, doutor Caio. Para nós é estranho que a gente chama ele de Caio, que ele é super jovem, mas ele é o nosso querido doutor Caio, porque ele é advogado também. E eu agradeço muito a sua participação aqui. Eu que agradeço. Tá aí os contatos dele, tá aí, do Caio, que é advogado também. Aliás, um excelente advogado, viu, gente? Aí o padre recomenda. Minha querida doutora Nayara Battagini, cirurgiã vascular, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Deu uma aula aí de coisas importantíssimas, né? Volte aqui com a gente. Patrícia Diniz, Patinha, você é maravilhosa como sempre. Obrigada, Padrezinho. Obrigado. Então, só lembrar, a gente está na Rádio 9 de Julho, né? Todas as manhãs, às 11 horas da manhã, no Orando e Família. Aproveitar e mandar um beijo para todo mundo, que o pessoal assiste, né? E para o nosso diretor, Padre Jorge. Padre Jorge, não tem para ninguém. Tá aí, Maritinha, tá gostando do programa? Ó, meu querido Ricardo Capra, escritor maravilhoso daqui, ó, do livro Híbridos. Gostei demais aí do seu trabalho. Parabéns. Volte aqui para a gente falar mais sobre esse assunto, que é muito nosso, né? Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha para os românticos, ó. The night goes into morning, just another day.